Jornada Retrô, Saúde e Adoração, parte 4. 8 dias para ter saúde ambiental. Dia 29. O clima e a saúde. Entende-se por clima o conjunto das condições meteorológicas de uma determinada região. Esse conjunto inclui a temperatura ambiente, o grau de insolação, a pressão atmosférica, o regime das precipitações pluviométricas, as chuvas, tipo e direção dos ventos, umidade relativa do ar e etc. Essas condições podem interferir favorável ou desfavoravelmente sobre a saúde dos seres humanos. O clima tem uma influência direta sobre os seres vivos e, em particular, sobre o homem, determinando por vezes a sua cultura e os hábitos de estilo de vida. Neste sentido, o clima pode ser saudável ou doentio. Um dos componentes mais importantes do clima é o tempo. Entende-se por tempo o estado da atmosfera de um dado momento. O tempo depende de vários fatores: a quantidade de energia presente na atmosfera, os ventos, a luz solar com a sua poderosa irradiação, a quantidade de água em suspensão no ar, a temperatura e a pressão atmosférica, o magnetismo que circunda nosso planeta, situação geográfica e outros fatores. Esses diversos fatores, quando combinados, geram características que podem servir para classificar os climas em clima de altitude, clima de planície, clima marinho e clima de floresta. A influência desses climas sobre a saúde é estudada por uma ciência denominada climatoterapia. Embora muito nova, essa ciência já se dividiu em uma série de outras oriundas de certos aspectos do clima. É o exemplo do vento. Esse componente importante do clima pode afetar o ser humano tanto física quanto psiquicamente. Na Europa, é conhecida a disparidade entre os ventos do norte e do sul. Os ventos do sul, secos e quentes, modificam o humor das pessoas e as deprimem. Por outro lado, os ventos do norte, secos e fortes, são revigorantes. O conhecimento da influência dos ventos sobre a saúde é estudada pela anemoterapia. No futuro, os estudos nessa área permitirão a orientação aos enfermos quanto ao clima mais adequado para o tratamento de suas enfermidades. Classificação dos diversos tipos de clima e sua repercussão sobre a saúde. Os climas de altitude são aqueles vividos a mais de 700 metros, podendo chegar a 2.000 metros ou mais nos climas de grande altitude. Nesses casos, em que pesa uma menor pressão do oxigênio, o ar é puro, sendo isento de poeiras ou pólen alergético. Também é livre de micróbios patogênicos e de névoas. Para o ser humano, melhoram os movimentos respiratórios e os batimentos cardíacos. Também é estimulante sobre a medula óssea, que passa a produzir mais glóbulos vermelhos para gerar mais oxigênio ao cérebro. Geralmente este clima é estimulante do apetite. O clima de montanha é muito favorável a indivíduos convalescentes de cirurgias ou doenças graves, estafa, anemia, etc. Os climas de planície são mais suaves e mais temperados, sendo indicados aos doentes que não suportam mudanças climáticas bruscas, bem como os efeitos das altitudes. O clima de floresta caracteriza-se por sua umidade, pouca luz, abundante matéria orgânica e poucas correntes de vento. A mata enche o ar de oxigênio e ozônio, aumentando a concentração de íons negativos e aromas balsâmicos. Esse clima é indicado para distúrbios cardiovasculares, problemas respiratórios e do sistema nervoso em geral. De todos, porém, é o clima marinho o mais estudado, uma vez que tem seus benefícios à saúde humana inteiramente comprovados. A talassoterapia é o ramo da ciência que estuda as forças de tratamento com as coisas do mar, incluindo-se o clima. É notório que, à beira-mar, respiramos oxigênio mais puro. Diversos outros elementos são considerados saudáveis.
o sol, a brisa, a água do mar, muitas riquezas terapêuticas como as algas, as areias manusíticas de certas praias, etc. Problemas de pele, afecções por fungos, irritação nervosa e estresse, afecções respiratórias, rinite, sinusite, faringite e crônicas, osteoporose, artrose, etc., são algumas das muitas indicações de tratamento nesse clima. Além do mais, as massagens com a areia das praias são bastante escarificantes, sendo usadas em alguns spas com finalidades estéticas de recuperação do tônus muscular. Os banhos de mar estimulam a circulação e as funções respiratórias, tonificam o sistema neurovegetativo, estimulam as glândulas endócrinas, o gasto metabólico e o apetite. Aspectos negativos do clima. Lamentavelmente, as condições descritas acima não são as que vamos encontrar o tempo todo. Com tristeza, temos visto a natureza revolta com furacões, tornados, tsunamis, terremotos e outros cataclismos. Milhares de pessoas perdem a vida todos os anos em virtude das condições climáticas desfavoráveis. Pressionado pelo interesse financeiro e a ganância irresponsável de querer ganhar cada vez mais sem se importar com o dia de amanhã, o ser humano tem depredado tanto a natureza que já conseguiu desestabilizar o clima. Por esse motivo, devemos tomar certos cuidados ao buscarmos os diversos climas anteriormente referidos. É prudente precaver-se contra insetos quando se vai a uma região de matas. As montanhas podem estar tão frias que se tornam um tormento para os portadores de enfermidades respiratórias. O sol, principalmente ao nível do mar, tornou-se tão agressivo que agora representa em determinados horários um risco de câncer, entre outros problemas. Concluímos que, para um melhor aproveitamento das belezas do clima, é necessário programarmos com cuidado o que devemos fazer quando buscamos certo clima em regiões inóspitas. E você? O que está pensando de tudo isso? Quão terrível é o pecado, não? Como maculou a natureza? Por outro lado, quão forte é a natureza? Pois embora sofra com tanta agressão, ainda nos agracia com ambientes pitorescos, belezas naturais e boa alimentação. E nós, que temos feito para diminuir as depredações da natureza? Às vezes pensamos que os estragos são tão grandes que o meio ambiente não poderá ser modificado ao tomarmos pequenas providências. Esse é um ledo engano. É justamente pela falta das pequenas ações que a natureza sofre e se recupera com dificuldade. Um dia, um grande homem, muito rico e muito sabido, mas pouco sábio, estava andando pela praia com seus assessores, ponderando sobre as grandes realizações, quando encontrou um garoto sozinho, atirando as estrelas do mar de volta ao seu habitat natural. Surpreso, parou e verificou que o menino não estava brincando com os outros coleguinhas, mas que se esforçava freneticamente para salvar as pobres criaturas que estavam fora d'água. Com ar de desprezo e superioridade, o homem aproximou-se do garoto e perguntou-lhe por que estava jogando as estrelas de volta ao mar. O menino disse-lhe que era para que elas não morressem desidratadas ao sol. O homem retrucou dizendo que milhares delas morriam a cada maré baixa, em milhares de praias por todo o mundo. Falou também que a atitude do garoto em nada mudaria esse panorama mundial e que deveria parar de se importar com as estrelas do mar e ir brincar com os outros garotos. O menino, entretanto, com os olhos voltados para o homem, abaixou-se outra vez, apanhou outra estrela do mar e, jogando-a nas águas do oceano, disse: "Mas para esta eu fiz a diferença." No outro dia, quando a maré baixou, um menino e um homem, agora sábio, estavam jogando as estrelas do mar que chegavam à praia de volta às águas do oceano. A história faz você pensar? Pensar é muito bom, mas agir é melhor ainda. Assim, que tal tomar providências para diminuir qualquer tipo de poluição que você mesmo e sua família possam estar provocando? Agora,
pensando melhor. Que tal cuidar de manter a natureza e o clima não somente para não piorar a vida, mas como forma de louvar ao Deus da natureza? Hoje, por favor, inclua as questões ambientais e climáticas em suas orações. Também faça planos para desfrutar da natureza com a igreja e os amigos e as famílias. Utilize o quadro abaixo para fazer uma lista das posições que você pretende assumir e apresente-as diante de Deus em oração. Discuta as listas com seus familiares e membros de sua igreja local. Minhas providências. 1. Tomar tempo para orar a Deus, pedindo orientação sobre os cuidados que devo ter para com a natureza. 2. Buscar uma vida de maior contato com a natureza. 3. Estudar as condições climáticas em que vivo e ver quais as decisões que poderei tomar. 4. Diminuir o uso de produtos industrializados que não sejam biodegradáveis. 5. Programar saídas ao campo com a família. Outras providências sugeridas por você. Lembre-se, para agir em favor da preservação da natureza, primeiro devo cuidar da alma, e então tudo vai dar certo, pois Deus cuida de tudo, sustentando todas as coisas que criou. Aquele que mantém os incontáveis mundos através da imensidão do universo, ao mesmo tempo atende às necessidades do pequeno pardal que, confiante, solta o seu humilde gorjeio. O Pai Celeste observa com ternura cada um de seus filhos quando saem para o seu trabalho diário, assim como quando se entregam à oração, quando repousam à noite e quando se levantam pela manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que ele não perceba. Caminho a Cristo, página 86. Você quer ser curado? Vá agora à fonte ilimitada do poder. Faltam somente 11 dias para o reencontro. Já pensou em você com seus amigos, todos louvando e glorificando a Deus? Continue pondo em prática tudo o que tem aprendido. Gente de sucesso faz o que deve ser feito até se acostumar. Só para lembrar, você tem adorado a Deus devolvendo fielmente o santo dízimo e as ofertas? Está caminhando todos os dias? Tem usado os demais remédios de Deus? Que tal no próximo sábado jejuar e tirar alguns momentos para meditar sobre o sacrifício de Cristo por você? A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes, deixamos de orar em certas circunstâncias, porque, ao nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Review and Herald, 7 de outubro de 1965. Autor desconhecido.